De volta ao programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O programa Mundo da Criança de hoje falando de um assunto muito interessante. A gente está falando aqui, olha, preste atenção, sobre os foguetórios aí. Acho que escapou ali o cabinão, desapareceu ali atrás, está tudo ok aí, não? Mas o doutor já está preparando aqui o equipamento para a gente dar sequência aqui ao nosso... tudo ok. A nossa explanação hoje aqui, doutor Francisco, falando sobre o cuidado com os fogos, já que hoje é comemorado o Dia Mundial de Prevenção, né? O Dia Nacional de Prevenção na luta contra a queimadura. E a gente mostrou aqui algumas situações realmente muito prováveis, né, que aconteça a partir do uso dos fogos. E a gente está divertindo aí o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, que não... Vovô e vovó é mais difícil dar, né? Dá mais doce. Fogos não. Vovô e vovó já têm aquela experiência e conseguem controlar melhor os netos. Agora o papai, às vezes, né, fala, não, vai lá, solta lá, filhão. É um risco tremendo. Questão da churrasqueira, uma tensão muito grande. Hoje tem aquelas brasas atômicas lá que fica lá no meio do coisa, já evita bem essa questão, né, de você... Mas assim mesmo, você está com a churrasqueira acesa, não é só para no momento de acender com o álcool. Me parece que isso já tem se lidado melhor. Essa cultura, né? Mas a própria churrasqueira mesmo... Sopa o pão, aquelas coisas, e deixa o litro... A minha preocupação é o litro de álcool. De álcool você põe. Usou, guarda no local. Litro de álcool, né? E a churrasqueira também, não deixa ela ali, porque a criança também não sabe que ela está pegando fogo, que ela é quente. Não sabe. Então ela põe a mão no espeto, põe a mão no pezinho da churrasqueira, já está quente também, isso quando não vira, né? Então tem que tomar cuidado mesmo. Então, churrasqueira distante, cozinha não é lugar de criança, que a gente aprendeu aqui hoje também, e fogos de artifício deixa para quem é profissional no assunto. A beleza deixa para o profissional. Então, Marcos resumiu isso que nós estamos comentando. Eu queria fazer só dar um recado, Marcos, para a dona Antônia dos Santos. Ela mandou um recado para a gente e nós gostaríamos, assim, ela está aqui com a idade do neto e tal, para que ela mandasse um pouquinho mais de informações para a gente sobre essa doença. Essa doença dermatite pustulosa é muito comum, que a gente tem visto, é doença de adulto. E ela está dando aí uma criança de 1 ano. Então, que ela pudesse mandar para a gente aí, nós nos colocamos à disposição para alguma pesquisa junto a especialistas. O netinho tem apenas 1 ano. Se é realmente dermatite pustulosa subcutânea, porque existe a subcorneana, né? Subcutânea não é uma expressão assim muito usada. Então existe a expressão subcorneana, que é uma dermatite muito própria de adulto, de uma etiologia desconhecida. Quer dizer, não se sabe qual é a origem disso, mas ela está falando um neto de 1 ano. Então precisava realmente que a senhora enviasse aqui para a televisão um pouquinho mais de detalhes sobre o que acontece com o filho, até se possível alguma foto, sabe, com o neto, aliás. E aí a gente pode investigar para a senhora e dar uma resposta melhor. Mas uma vez é o interesse da avó pelo netinho, né? Coisa de avó. Então, legal. A gente agradece muito a senhora pela atenção com o programa e a gente promete que, se a senhora mandar os dados aí para a televisão ou por e-mail, né, Marcos? Podia dar ou um WhatsApp, agora isso aí está fácil, mandar uma foto, mandar mais informações. Aí a gente pode responder para a senhora alguma coisa sobre esse tipo de doença que ele possa ter. Então a gente conhece a subcorneana, para ver se é subcutânea mesmo, para a gente investigar melhor isso nessa criança de 1 ano. Esse tipo de doença é mais comum em adulto, por isso que nós estamos pedindo para a senhora mandar um pouquinho mais de informações para a gente. Tá? Mas em adulto é uma doença meio chatinha. Obrigado aí, dona Antônia, pela ligação, pela participação conosco. E aí, pode falar, Marcos, mas nós estamos, só lembrar que a gente está falando sobre os cuidados com a criança que você tem aí, a festa junina, cuidado com os fogos de artifício. E lembrar que das queimaduras por fogos de artifício, 80% são crianças. E olha, você pode definir a vida da criança nesse momento. Pois é. Né? Você perde um dedo, estraçalha a mão,
E fora os riscos que pode acontecer. Então essa imagem que nós temos aí do corpo de bombeiro sendo chamado tal para essas situações de risco é o que a gente não quer, né? Então, né, nós queremos só mencionar que existe até uma classificação desses fogos de artifício para você saber o que é que você pode comprar. Você pode comprar o grupo A, essa classe A que é a classe infantil. São aquelas que você joga no chão, né? Eu instalo, não é isso? Pode ser vendidos a menores e sua queima é livre. Agora, mesmo isso, sabe, Marcos, pode ter acidente. Nós vamos falar sobre cuidados, eu quero lembrar, assim, insistir com isso, sabe? Uma das coisas assim, eu comprei uma caixinha, põe no bolso do shortinho da criança. Não põe. Não põe no bolso porque aquele negócio... Nós tivemos uma queimadura de perna, Marcos, de um garoto de uma cidade aqui próxima, terrível, né? Estraçalhou a perna do moleque. Estava com a caixinha de bomba. Caixinha de bomba, não sabe por que aquilo explodiu lá. E realmente provocou um estrago na perna do garoto muito grande. Então você pode comprar isso aí, o menininho pode comprar, mas olha lá, toma cuidado, tá? Esse outro aqui, classe B, é juvenil, pode ser vendido a menores, tá? A sua queima é proibida em terraços, portas ou janelas que tenham proximidades com vias públicas, né? Então, também precisa tomar um pouquinho de cuidado. Você vende, vai falar para o jovem, não soltar. Irônica essa lei. Classe C é de adulto e classe D é profissional, sabe? Venda proibida para menores, aí, em qualquer hipótese, só pode ser queimado com licença própria da autoridade competente. Então, isso daí Doutor, volta ali, que põe na classe B ali, que me chamou a atenção. Pode ser vendido para menores. A sua queima é proibida em terraços, portas ou janelas que tenham proximidade com vias públicas. Você acha que o menor vai qualificar isso? Olha, não, aqui nós não podemos. Mas isso é de regra, de lei. Olha que nós não podemos, os amiguinhos, olha que nós não podemos, que estão próximos aí à rua, por favor, vamos soltar. Isso não, é irônico, né, você fazer uma lei desse jeito. Mas está aí, isso está escrito aí na literatura aí que você tem que obedecer essas regras. A classe A seria a única... Livre, né? Livre. Eu acho que essa A aí, acho que ela só está enquadrada, não fala aí, né? Mas acho que aquele que eles falam, que joga, estalo de salão, que joga no chão e está. São aquelas... Mas não bombinha, né? Não é com pavio, não, né? Não. É só aquele tec, né? Isso. Então essa é a classe A. Você vê, e aquilo lá já é perigoso. Estou dizendo que a gente, ao longo da história, a gente atendeu muito queimado. Embora pouco tempo na área, mas... pouco tempo. Pouco tempo na especialidade, né, vendo crianças e tal. Mas já deu uma experiência tem boa. História. É que você vai falando, vai lembrando dos fatos. E a hora que apareceu essas caixinhas, em caixinha, né, mano? Caixinhas. Você pode... Não sei naquela época, mas hoje é. Não faz muito tempo que isso aconteceu não, cara. Faz recente. Não, eu sei, acontece mesmo. E é caixinha até hoje. E pode ter certeza que as caixinhas estão cada dia piores. A qualidade das caixinhas... E nós já comentamos outro perigo. Verdade, os balões, né? É de soltar balões, né? Não dá para ficar soltando balão, né? Não tem mais sentido, né? Saber onde, sabe que a beleza é saber onde caiu, saber... Ver quantas pessoas foram vítimas. Qual foi a área queimada. Qual foi o prejuízo causado. Qual foi o prejuízo, isso aí não tem mais sentido. Vamos parar com soltar balão. A dica vai o gás hélio, que é extremamente bom para isso. Sobe, se quer ver alguma coisa subir. Use gás hélio. É isso aí. Tá vendo? Aí, o papai aí que está preocupado com isso. Agora, alguns cuidados. Vamos falar. Compre os fogos de artifício somente em lojas credenciadas pelo Corpo de Bombeiro. Tá? Isso é fundamental para que você saiba onde você está comprando. Não solte fogos perto de hospitais, sob copas de árvores ou perto de fiações elétricas. É o mesmo problema do garoto. Você acha que ele vai olhar se tem fio lá à noite? Não dá, não pode, né? Cara, ele não só solta perto do fio, como ainda coloca uma latinha, um tijolo em cima para ver a altura que sobe. Para ver o tamanho do barulho. Para ver o tamanho do barulho e o estrago que faz. Aí, ó, não entregue fogos de artifício às crianças. Por isso que eu acho que a chave está realmente, doutor, é isso aí, ó. É não entregar o fogo de artifício na mão das crianças. E ponto final. Quer dizer, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, o irmão mais velho,
São essas pessoas que têm que orientar. E o problema é essa associação. manter as pessoas alcoolizadas longe também, que elas são mais nocivas do que os fogos. Essa associação é uma preocupação. Fogos, pessoas alcoolizadas e criança por perto. Não dá, né? E essas festas juninas... Lembrar que o álcool é altamente combustão, né? Pega fogo, cuidado. A pessoa de fogo... O cara acende o fogo e fala, já pega fogo, né? Ali, ó, que nós falamos, jamais carregar bombinhas no bolso. Põe no bolso esse negócio. Né? Nunca acender rojões próximo ao rosto. Isso é uma coisa assim, parece que brincadeira. O cara põe lá e estoura a mão, o rosto, o braço. Não reaproveitar bombinhas ou rojões que falhar. Você já viu isso aí, Marcos? Isso aí que é um acidente que a gente tem que estar sempre falando, sabe? Olha, aquela bombinha não estourou. Falhou. Falhou. E aí? Falhou. Aí vai lá e pega. E aí ela estoura. É sempre assim. Isso, papai, você é um cara esperto aí, por favor, vamos cuidar dessas coisas para não acontecer. Locais abertos, siga as instruções do fabricante, nunca aponte para as pessoas. Esse dado que a gente falou a respeito do garoto que foi matar uma bola dessa de fogos aí, que são bonitas, que foi matar no peito, olha, que estrago. Agora, os acidentes que você tem, como nós estamos falando das queimaduras, e as queimaduras, 80% das queimaduras com fogos de artifício são relacionadas às crianças. Nós já tivemos amputação de dedos, felizmente ainda não de mão, mas a literatura tem muitas menções sobre isso, mas a amputação de dedo, a gente já tem história de clientes que amputaram o dedo por causa de um gol do Brasil. Caro, hein? Caro, muito caro, né? Então, são situações, claro que você tem que evitar. Você imagine você perder um olho por causa de uma, como é que chama aquilo? Uma faísca que sai lá, uma... Fagulha? Uma fagulha ou qualquer coisa assim, né? Labareda? E isso atingiu o olho. E você fica surdo porque estourou tão próximo do ouvido que arrebentou o tímpano seu. E aí você, de uma bombinha, nunca mais você vai ouvir nada. Entendeu? Você não vai deixar o seu filhinho ouvir nada. Ouvir tanto barulho, né? Às vezes ver tanto fogos, acabou ficando sem a visão ou sem a audição. É muito sério, muito sério. Então o mês de junho é um mês importante, um mês gostoso, festivo. O Marcos anunciou essa quermesse agora aí na Santo Antônio. Santo Antônio. A pedido da Luciana e tal. E a gente, claro que sempre apoia essas situações, mas a gente quer lembrar dos riscos que você tem relacionado a esse tipo de situação, que é soltar fogos. Evite isso, trabalhe com isso, tenha medo disso, porque o problema é não ter medo, né? É achar que não vai acontecer nunca, que acontece só com os outros, né? Só acontece com os outros. Então essa é a mensagem deste sábado, em relação à queimadura, aproveitando essa data comemorativa do dia da luta contra a queimadura, para lembrar dos fogos de artifício, né? Então, o que a gente queria só, nesse finalzinho, mudar de assunto totalmente, Marcos, para falar sobre um artigo que nós recebemos de uma revista essa semana. É uma revista, poderia colocar Gastro São Paulo, da Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, e sobre um assunto assim, que agora não tem nada a ver com a queimadura, mas a gente está ouvindo muito falar sobre esse assunto, e por mais que a gente possa ouvir, e sempre assim nos programas assim, mais da mídia, a gente não tem encontrado, aliás, temos procurado isso, um substrato científico para justificar que é o fato
de passarem a culpar o glúten para tudo, né? Então, você quer emagrecer, você tira o glúten da dieta, é claro, você está tirando calorias, isso vai ajudar. Você quer sarar da dor da unha encravada, você tira o glúten da dieta. Você quer sarar do câncer, você tira o glúten da dieta. Dinheiro. Você quer ganhar mais dinheiro, tira o glúten da dieta. E realmente isso passou assim, a incomodar muita gente, sabe? Porque isso está se tornando assim, uma coisa assim, abusiva, sabe? De se tirar o glúten da dieta. Ele tem o glúten, que é uma fração proteica que você encontra no trigo, uma parte de uma proteína que você encontra no trigo, na aveia, na cevada e no centeio, né? Então, é um alimento, né? E o trigo, ele é marcado na história pela cultura que nós temos em relação ao Oriente, o uso do trigo e o nosso pãozinho, etc. Mas, de repente, surgiu que o trigo passou a ser o vilão. Então, há um artigo que nós vamos ler uma parte, eu vou mencionar quem ele é um artigo do professor Dr. Joaquim Prado Moraes Filho, que, veja, eu vou ler o que ele falou, porque eu endosso o que ele falou. E ele é livre docente de gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, é nesse artigo que ele faz um comentário extenso, mas nós vamos só ler alguma coisa na íntegra, o que fala esse professor a respeito do glúten. Então, o título é Dizem que glúten faz mal. E aí tem uma interrogação. Então, ele diz assim: outro dia eu assistia, meio distraído, a um programa matinal de televisão que trata de assuntos médicos por meio de entrevistas. Já dá para imaginar qual programa que é, né? Não é o Conexão, hein? Não é o Conexão nem o Mundo da Criança, né? Nesse dia, apresentou-se um médico gastroenterologista. O que chamou minha atenção, o doutor Joaquim está falando, entretanto, foi o que o colega, de repente, começou a falar coisas incorretas relacionadas à medicina. Comecei a prestar atenção, então, e fiquei admirado com a fala, a falta de informação do médico. O doutor falava sobre os malefícios do glúten e como a dieta geral, que inclui essa mistura de proteínas, pode ser potencialmente perigosa. Mencionou desordens cerebrais graves, como a neuropatia idiopática, que poderiam ser causadas ou agravadas por essa substância. Por outro lado, segundo ele, alguns distúrbios cerebrais responderiam muito bem a uma dieta sem glúten, tal como esquizofrenia, o autismo e a epilepsia. Então, realmente a gente está ouvindo isso, sabe, Marcos? Em criança, a gente está sendo consultado. Você acha que tirar o glúten cura autismo? Para. Esquizofrenia, você vai tirar. Então tem gente falando isso. Parece assim, o que nós queremos com isso é conceituar, esse é o propósito do programa Mundo da Criança, para que você, assim, não entre em algumas coisas assim, que embora possa até, esse médico está comentando o que um outro médico falou, que eu não sei quem mas por causa de um programa de televisão. O programa de televisão atinge muita gente, né, Marcos? E isso realmente acaba as pessoas criando ilusões falsas em função de informações falsas. Às vezes a gente está em busca do bem-estar, né? Claro, você tem um filho esquizofrênico, você tem com autismo, ou você tem com uma epilepsia que não cura. Aí você ouve falar assim na televisão, falou na televisão, que tirar o glúten cura isso. Você vai tentar, né? Você entende? Imaginem como ficariam os pacientes e seus familiares que convivem com esses problemas graves se alguém lhes apresentasse uma solução tão simples. Dieta sem glúten. Quer dizer, você tem um problema grave, quem tem um filho com autismo, quem tem um filho com esquizofrenia, tem uma situação dramática em casa. E alguém chega assim, olha, a solução é simples, você tira o glúten da dieta. É perigoso, né, esse tipo de informação, né? Porque Muito você breca um tratamento sério que está sendo claro. feito e com dificuldade no resultado, porque são doenças importantes, né?
E aí alguém vem com uma promessa mirabolante, você... E aí que os problemas estão relacionados na ingestão de pão, biscoito e bolo. Você acha? É uma maneira assim muito elementar de você abordar problemas tão graves para dizer assim, ó, tira o glúten e você tem um autismo resolvido, uma esquizofrenia resolvida, e doenças degenerativas resolvidas, e epilepsia resolvida. E a gente briga tanto para poder achar um caminho para essas doenças tão difíceis, e agora alguém surge na televisão e fala isso. E aí é realmente difícil que o pãozinho nosso, que o biscoitinho, que o bolinho da vovó possa fazer tão mal. E aí ele continua, o professor Joaquim. Quem quer ter uma vida saudável deveria sempre evitar o trigo, o centeio e a cevada. Ó, não é por aí. Além disso tudo, disse que o danoso glúten, depois de ingerido, forma uma certa pasta grudenta que adere às paredes do intestino, daí advindo complicações, etc. Não é verdade. O glúten ele é digerido, não forma pasta, não adere ao intestino. A gente já teve aqui no programa, inclusive, a especialista em nutrição, tal, falando com relação à aveia, a importância da aveia. Você disse que a aveia é rica em glúten. Fibra? Mas ela tem glúten. Mas então, né, como é que... Não, E ela funciona como um protetor, né? Isso que a gente está comentando, mas porque dá um comentário, e como nós trabalhamos muito com isso, a gente é muito consultado sobre isso, né? Qual é a lógica de você tirar o glúten para determinadas doenças? Não é. E aqui ele vai explicar. E ele diz assim... Dr. Joaquim, antes de mais nada, gostaria de lembrar que a única real restrição ao glúten e às proteínas a ele relacionadas ocorre na doença celíaca. Então, glúten tem a ver com doença celíaca. E ainda mais, raramente, em casos de alergia ao trigo mediada ou não por IgE. Mas principalmente, para quem está entendendo, mediada por IgE. Quer dizer, você tem uma imunoglobulina E que faz essa mediação da alergia. Então, somente nessas situações, doença celíaca ou uma pessoa alérgica ao trigo mediada por IgE é que poderia tirar o glúten da dieta. Doença celíaca, restrição absoluta. E quem é alérgico a glúten, seja por um teste de provocação ou seja por uma reação, um exame laboratorial em que você dosa a IgE específica para o glúten, para o trigo, você poderia tirar. E aí a IgE é para o trigo. Certo? E aí ele explica, a doença celíaca é uma enteropatia crônica de natureza imunológica que afeta o intestino delgado e vai aí tal. Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, a prevalência da doença celíaca varia mundialmente na população adulta. Em termos assim, um caso cada 100, um caso cada 300 pessoas. No Brasil não existe uma estatística disso para criança, mas nos Estados Unidos, Inglaterra, mais ou menos isso é uma doença muito de brancos, sabe? Em função da miscigenação de raças aqui no Brasil, nós temos mulatos com doença celíaca. Mas eu estou falando para justificar que lá na Europa a incidência de doença celíaca é maior. Mais ou menos uma criança para cada 1.200 crianças, né? Então, esses aspectos, a situação, esse professor torna claro que você não pode passar de uma hora para outra, não existe nenhuma documentação científica, essa é o alerta que nós queremos trazer a você, telespectador, que não existe nenhuma documentação científica que faça com que você retire o glúten da dieta por qualquer coisa, ou achar que você está tratando uma doença mais grave, como foi mencionado aqui, epilepsia, autismo, esquizofrenia, doenças degenerativas, etc., por causa do glúten. Ele é específico da doença celíaca, ou quem é alérgico a trigo, principalmente aqueles mediados por IgE. Ok, mano? Ok, doutor. O tempo está chegando ao fim. Então, não vamos colocar aí também o glúten como um vilão, né? Explicar para o diretor que nós estamos atrasados por causa do glúten. Do glúten, mas se você quiser melhorar assim o horário, tira o glúten. Bem, a gente vai ficar por aqui então, com o programa Mundo da Criança neste sábado, agradecendo você mais uma vez pela participação, pela audiência, lembrando, fogos de artifício, distância, hein?
Isso deixa para quem entende do assunto, de maneira profissional. Fique fora, não dê bombinhas para o seu filho, evite realmente a proximidade dos fogos, principalmente nessa época de festa junina, né? E longe do fogão também, longe da cozinha da sua casa, longe da churrasqueira. Hoje é o dia da luta contra a queimadura, queimados. Então fica aí realmente o alerta para que você deixe o seu filho muito distante mesmo da aula de queimados da Santa Casa, né? Que a gente quer ver sempre vazia lá, embora tenhamos um excelente serviço, mas a nossa alegria é ver o pessoal lá folgado, descansando, fazendo outra coisa, outro tipo de atividade lá. Bem, doutor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso programa, é sempre uma honra, venha sempre, viu? Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você, telespectador, que você tenha um final de semana muito feliz, sem fogos de artifício, mas lembrando, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Ótima semana a todos nós e até a próxima. Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha. Seu pequeno sempre na moda.